Como fazer a sua agenda funcionar de verdade? Uma seguidora me mandou um direct perguntando como que ela conseguiria se organizar, porque depois que voltou da pandemia, ela ainda não tinha conseguido voltar às atividades normais dela. E ainda mais que depois da pandemia, também teve a questão de no trabalho dela ter uma inconstância de às vezes o trabalho ser remoto, às vezes o trabalho ser presencial, e isso acabou atrapalhando a rotina dela. Ela não conseguiu voltar a se organizar as atividades que ela fazia antes. Isso tá te perturbando também? Então continua aqui que nos próximos stories eu vou te ajudar a resolver isso. Nas minhas mentorias, muita gente me pergunta se é possível fazer uma agenda funcionar de verdade. E a resposta é sim, é possível. Só que antes de chegar no assunto da agenda programada, eu trabalho muitas coisas antes, né? Eu trabalho esse assunto com muita profundidade porque acaba sendo um assunto complexo. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar aqui para você 4 passos simples para você já começar a ter muito mais controle da sua vida. Então, vamos lá para esses passos? Vamos lá! Vamos lá para o passo número 1. O passo número 1 é você comprar uma agenda. Sim, uma agenda. Não adianta você vir e me falar assim: olha, Fabiana, se eu comprar uma agenda, eu vou acabar não usando, eu vou acabar deixando encostado, eu vou esquecer de abrir, eu vou esquecer de olhar, eu vou esquecer de anotar. Não, o primeiro passo é você comprar uma agenda. E eu trouxe aqui para você a minha agenda do ano de 2021, porque foi o ano que eu decidi começar o meu projeto da minha própria empresa. E daí, olha só o que eu quero te mostrar aqui na minha agenda, ó. Olha só como que ela tá, olha. Aqui no começo, ela ainda tem algumas coisas escritas. Ó, tem algumas coisinhas escritas. Só que, ó, no final, aqui, ó, a partir praticamente de abril, olha só, praticamente toda vazia. Toda vazia. Escrevi algumas coisas. Eu escrevi só algumas coisas ou outras e, na verdade, eu acabei não conseguindo me organizar, principalmente porque eu estava trabalhando ainda em um outro trabalho, um outro emprego, eu estava fazendo os 2 serviços ali paralelos e eu acabei deixando, na verdade, o meu projeto de lado, então essa agenda acabou ficando vazia. Aí, no ano seguinte, o que eu fiz? Eu comprei de novo a minha agenda, ó, que é a minha agenda de 2022. Aí, eu fiz um pouquinho diferente, o que eu fiz? Aqui, olha, logo na primeira página que fala para fazer as anotações, eu comecei a fazer as anotações das tarefas que são rotineiras. Então, eu escrevi tudo, gente, ó. Eu escrevi até tarefas super simples do cotidiano, ó, como tomar banho, hidratar o corpo, maquiar, secar o cabelo, lavar roupa, passar roupa, limpar minha casa, lavar os panos e baldes, lavar os banheiros, regar o jardim, varrer a garagem, colocar lixo, fazer... Gente, eu coloquei todas essas tarefas rotineiras, por quê? Porque era importante me organizar com o principal, com o básico, né? Então, eu comecei a marcar qual que era a frequência de cada uma dessas atividades. Por exemplo, na época da pandemia mesmo, né, que eu não tava com nenhuma pessoa aqui para me ajudar em relação à limpeza. Eu, como você, aí você deve ter ficado com medo, eu também fiquei com medo, eu que comecei a fazer tudo em casa. E então eu coloquei todas essas tarefas e depois o segundo passo foi colocar a frequência de cada uma dessas tarefas. Então, eu comecei a marcar qual que era a frequência de cada uma dessas tarefas. Olha, se você der uma olhadinha aqui, olha, além da lista de atividades que eu tenho para fazer, eu comecei a colocar, olha, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, quantas vezes por dia que eu ia fazer cada uma dessas tarefas. Aí, depois que essas tarefas básicas já estavam mapeadas e já estavam ali colocadas com a frequência que deveriam ser executadas, eu vim para as tarefas que também são importantes para eu conseguir cuidar da minha saúde física e para eu conseguir cuidar da minha saúde mental. Então, quais foram as tarefas que eu coloquei em relação à saúde? Eu marquei todas as minhas consultas médicas, por exemplo, eu coloquei atividade física, o que eu gostaria de fazer. As academias estavam fechadas, então eu não podia ir para natação, para musculação, para o pilates, como eu gosto de fazer. E o que eu fiz? Eu falei assim, gente, pelo menos eu vou fazer uma caminhada. Então eu marquei com que frequência que eu faria essa caminhada também.
Outra coisa que é importante para a saúde, que foi muito importante para mim naquela época, foi a meditação, né? Para eu limpar a minha mente, para me conectar mais comigo mesma. Eu também coloquei uma frequência por dia para fazer essa. Então eu coloquei ali, ó, de 10 a 30 minutos de meditação por dia para eu conseguir fazer. E tinha dias que eu tinha até um pouquinho mais de tempo, eu esticava e até 1 hora de meditação. Isso foi super importante para conseguir estar mais presente no aqui e agora, para eu fortalecer a minha confiança no futuro, né? Já que estava tudo incerto naquela época. E foi isso que eu fiz. E assim, olha, eu continuo fazendo, não com a frequência que eu marquei aqui antes, porque agora eu tenho outras prioridades para esse ano, mas eu ainda continuo fazendo, são tarefas que são importantes para minha vida. E o terceiro pilar que eu escolhi para colocar aqui de tarefas rotineiras na minha vida foi o pilar espiritual. Então, assim, olha, eu já começo o meu dia com uma oração, né, me conectando com Deus. Isso daí, gente, ó, não tem, independente da sua religião, da crença que você acredita, mas se conecte com a força criadora, se conecte com aquilo que você. Se conecte de forma que isso fortaleça a sua mente, que te prepare mentalmente para o que está por vir do seu dia. Então, assim, olha, para mim é muito importante. E por que eu escolhi esses 3 tipos de tarefas rotineiras para já deixar anotado na minha agenda e também com a frequência que eu faria? Porque, assim, primeiro, por exemplo, a questão de limpeza e organização. Se você não tiver o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente onde você está limpo e organizado, vai ser muito difícil você conseguir trabalhar, vai ser muito difícil você conseguir produzir. A mesma coisa em relação à saúde. Se você não presta atenção em como que você está se sentindo, se você não faz coisas para promover a sua saúde, né? Às vezes você aí, infelizmente, está no momento que você ainda fuma, que você bebe, que você usa drogas, enfim, né? Que você está fazendo coisas que estão levando a sua saúde para a ruína. Isso precisa mudar urgentemente. Em relação à limpeza e organização, uma coisa que é importante, que eu acabei não falando, é assim, olha, gente, se vocês não mantêm o ambiente organizado, você se propõe a fazer determinada coisa naquele seu dia, e daí você demora tanto para conseguir achar aquilo que você precisava. Você já se pegou aí numa situação assim, que você precisava ou de um documento, ou que você precisava de um livro, ou de alguma coisa que você não estava usando com tanta frequência, e daí você começa a procurar, abre gaveta, abre armário, não sei o que, e não consegue achar? A mesma coisa, às vezes você precisa ir para um determinado lugar, tal, às vezes é o seu próprio trabalho que é presencial, e daí você fica pensando assim, nossa, que roupa que eu coloco hoje? Aí você abre o armário e você fala assim, né? Nossa, parece que eu comprei tanta roupa, mas eu não consigo achar roupa nenhuma aqui. E daí você fica lá procurando. Então, toda essa organização te permite que você consiga ter as coisas com mais agilidade, que você não abale o seu emocional. Porque de duas uma, se você não mantiver a organização, vai abalar o seu emocional, porque você vai ficar com tanta raiva de ter que ficar procurando as coisas e não conseguir achar, ou quando finalmente você achou, você já perdeu tanto tempo ali procurando, que quando for para executar a atividade de verdade, você já tá até com preguiça, você tá cansado e você não vai conseguir produzir. E a terceira coisa, né, da parte espiritual, é para você estar com a sua mente preparada, né? E daí, assim, olha, eu, por exemplo, eu gosto muito de ler os provérbios do dia, né? Então, assim, lá no livro do Provérbios da Bíblia, tem 31 capítulos, e eu leio o capítulo do dia. Então, por exemplo, olha, se hoje é dia 1º de abril, eu vou lá na Bíblia, e daí eu coloco o capítulo 1º, e eu leio, eu faço isso todos os meses. Por quê? Porque isso me prepara a mente para o que está para vir para o meu dia. É um fortalecimento para mim. Então tá, agora vamos para o passo número 3. O passo número 3 é você listou todas as suas atividades, você colocou a frequência, agora você olhar o que você mesmo vai fazer e o que você pode delegar. Sim, delegar. Por exemplo, na época lá da pandemia, eu me propus a fazer todas as tarefas, tanto as tarefas domésticas quanto as tarefas do trabalho que eu estava fazendo e mais do projeto que eu estava criando para minha empresa. E daí o que acabou acontecendo? Eu acabei não conseguindo seguir com o projeto da minha empresa naquela época. Eu comecei a deixar essas tarefas de lado. E daí, o que eu percebi? Depois que passou a pandemia, eu ainda continuava fazendo a parte das tarefas domésticas.
que eram tarefas básicas e elementares e eu poderia delegar. E eu não tinha percebido que eu poderia delegar. Eu comecei a ter uma crise muito forte na coluna de tanta atividade que eu estava fazendo. E depois, só quando eu fui para fisioterapia, que eu me dei conta que essas tarefas eram completamente delegáveis, que eu poderia delegar e que, na verdade, eu estava me esforçando demais, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu quero que você pense agora aí quais são as tarefas que você pode delegar. E, às vezes, você já tem alguém para te ajudar na limpeza, né? Não é esse o seu caso, mas organizando a sua listinha de atividades, eu quero que você mapeie quais são as tarefas que realmente são importantes que você faça, que só você pode fazer, e quais são as tarefas que você pode delegar, que são delegáveis. Anota isso, porque isso é muito importante. E procura uma pessoa que realmente te ajude, né? Ao contratar, seja criterioso, demore para contratar e se aquela pessoa não te atender, demita rápido. Mas demore para contratar, analise bem, estabeleça critérios antes de você contratar aquela pessoa para conseguir te ajudar. Isso é muito importante. Bom, agora que você já tem mais tempo para você, que você delegou as tarefas que são elementares, vamos para o passo número 4. Qual que é o passo número 4? É você estabelecer metas para o seu trabalho. Sim, porque eu quero que você cresça, eu quero que você faça acontecer a sua carreira, eu quero que você progrida na sua carreira. E como que a gente vai fazer isso? Olha, num processo de coaching, eu te ajudo a definir metas bem específicas e execuíveis. Aqui, a gente não tem tempo para fazer tudo isso, mas eu quero que você coloque metas para você. E como que você vai estabelecer o critério para colocar essas metas para você? Não são tarefas para você fazer pro seu trabalho no dia a dia. Isso você vai fazer em um segundo momento, você vai fazer depois. Agora, eu quero que você estabeleça coisas que te desafiem, que façam você ir além. O que você pode fazer além para... Então, o que você pode fazer para você estar no controle? Sim, porque quando você estabelece metas, você está no controle da sua carreira. E eu espero realmente que você esteja no controle da sua carreira, em vez de alguém te controlar, em vez de você acabar sendo aí uma bolinha de ping-pong, né? Então, eu espero realmente que você estabeleça essas metas para você e que você esteja no controle da sua carreira e da sua vida. Então, vamos lá, gente. Depois que eu estabeleci todas as minhas metas, né? Aqui é a minha agenda de 2023. E olha só o que eu tenho aqui, gente, os meus objetivos de 2023. Então, o que eu coloquei aqui, para minha empresa, por exemplo, ter a minha empresa consolidada usando um determinado método de trabalho que eu estava procurando e eu consegui achar esse determinado método. Fazer os cursos e treinamentos para me firmar como empreendedora, consolidar minha empresa de forma que eu consiga ir rumo à faixa preta. E como era uma coisa nova que eu estava me propondo a fazer, é claro que eu não sabia todo o passo a passo, não conseguia ter uma visão extensa. Gente, é mais ou menos como se você estivesse dirigindo numa estrada. Você consegue ver ali os 200 metros à frente, mas se tem uma curva, por exemplo, né, você não consegue ter uma dimensão inteira da estrada. Mas, por exemplo, se você está dirigindo à noite com os faróis acesos, você consegue ver ali os 100, 200 metros à frente. E também se você está dirigindo durante o dia, você, dependendo aí da estrada, né, você consegue ver 500, 1 quilômetro, 2 quilômetros aí na frente. Então, o que eu comecei a fazer? Depois que eu coloquei aqui todas as minhas metas, né, aí sim eu comecei a colocar na minha agenda inteira. Lembra daquelas tarefas rotineiras? Desde as tarefas domésticas, das tarefas de saúde, espiritual. Gente, eu comecei a preencher, toda a minha agenda, Até o final do ano tá preenchido com tudo o que eu tenho que fazer em relação ao que é elementar e o que é básico. Então, tudo isso já está preenchido, também o que eu preciso delegar, eu já preenchi o que eu preciso delegar. E daí, assim, os espaços que sobraram, olha, gente, são espaços que eu vou colocar aqui as tarefas que eu estou vendo naquele momento, nos 200, nos 100, 200, 500 metros à frente, que são importantes para fazer, porque eu não consigo ver a estrada inteira, mas eu consigo ver 200 metros à frente e daí começo a escrever quais são as primeiras tarefas que eu vou fazer para conseguir consolidar a minha empresa. E aí, na sua carreira, eu também quero que você faça isso. Quais são as primeiras tarefas que você pode fazer
para crescer na sua carreira, para romper as barreiras que estão te impedindo de crescer. Você está precisando de ajuda, você não está conseguindo fazer as coisas de forma intuitiva no seu trabalho, pede ajuda de um mentor. Gente, até hoje eu tenho mentores para me ajudar a me desenvolver. Eu mesma, até hoje, eu tenho mentores, coaches, faço treinamentos. Eu espero que você também faça isso para conseguir se desenvolver na sua carreira. Porque eu, por exemplo, gente, eu estudei muitos anos para estar aqui falando e passando tudo isso para você. São passos que aceleram o seu caminho. Você não vai precisar passar por tudo que eu passei, pelas dificuldades de ter que ter 3 agendas, uma agenda vazia, outra mais ou menos ali, e a terceira, assim, realmente funcionando. Então, isso faz com que acelere todo o seu caminho, que você se desenvolva, que você rompa as crenças limitantes que acabam te impedindo de você fazer o que você realmente precisa fazer, e assim por diante. Então, faça treinamentos, procure mentores, procure coaches. Eu estou aqui para te ajudar. Puxa, qualquer coisa que você tiver dúvida, me manda um direct, comenta aqui esses stories, as publicações que eu fizer, deixa o seu comentário lá também, que eu tô aqui para te ajudar. E eu espero aí que eu tenha respondido a você, minha seguidora linda e maravilhosa, que me mandou esse direct, e também respondido a todos vocês que estão aí me assistindo, tá bom? Porque eu defendo, né, a saúde, eu defendo uma vida equilibrada, eu defendo também muito crescimento na sua carreira, que você consiga definitivamente romper as barreiras que te impedem de crescer na sua carreira. E, gente, volta aqui em todos os stories, vai pausando, pega o seu caderninho das conquistas, conforme eu sempre falo nos meus vídeos lá no YouTube, e anota, vai pausando e anota, coloca em prática. E eu quero também escutar de você o que aconteceu, qual foi o resultado de você ter colocado tudo isso em prática, tá bom? Isso daqui também é muito importante pra mim, porque daí eu vou, com esses feedbacks que você vai me mandando, eu vou aprimorando aqui cada vez mais os meus vídeos pra trazer cada vez mais conteúdo relevante pra você. Então é isso, um beijo e fiquem com Deus.